Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre o último tópico da função afim, o estudo do sinal e as inequações. Nesta aula, você vai aprender a fazer o estudo do sinal da função afim e resolver as inequações quocientes e produtos, ou vice-versa. Produto é a multiplicação de inequação e quociente é a divisão das inequações. Então, vamos para o primeiro tópico aqui, o estudo do sinal de uma função afim. Utilizando o gráfico para fazer o estudo do sinal da função afim, a gente tem o seguinte exemplo. f de x igual a 3x mais 6, certo? Então, você já sabe que o coeficiente angular a é menos 3 e o termo dependente, o coeficiente linear, seria o 6, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai achar a raiz da função, utilizando aquela fórmula, menos b sobre a. Então, b é o 6, vai ficar menos 6 sobre menos 3, que daria igual a 2. Esse 2 aqui, ó, seria a raiz da função, ou zero da função, ele está aqui. Essa reta verdinha seria a reta que significa aqui, que simboliza a nossa função afim do nosso exemplo. Ela está para o lado esquerdo aqui, ó, e apontando no quarto quadrante, porque ela é uma função decrescente. O coeficiente angular a é menos 3, é negativo, ok? Então, o que acontece? Os valores de x aqui, ó, na reta serão positivo para esse lado e negativo para esse lado. Você vai aprender como vai fazer isso no próximo exemplo de uma forma bem simples. Vamos lá. Passos para o estudo do sinal da função afim. Então, pessoal, aqui a gente vai ver o passo a passo de como fazer um exercício de acordo com o sinal de A para fazer esse estudo do sinal, tá? Então, vamos supor aqui, no exemplo, que eu tenho uma função da seguinte forma. F de x igual a 2x mais 4, certo? Então, essa é a minha função. O que eu vou fazer primeiro? Descobrir o zero da função. Então, vou pegar a minha função f de x e igualar a zero. Então, vamos pegar aqui, ó, 2x mais 4 igualar a zero e achar o zero da função. Então, x vai ser igual a menos 4 sobre 2. X vai ser igual a menos 2. Esse valor de menos 2 é o nosso zero da função. Perceba que eu igualei a zero para achar o zero da função sem utilizar essa fórmula. Dos dois jeitos estão corretos, tá? Eu vou fazer do outro jeito aqui, ó. Ou utilizando a fórmula de menos b sobre a. Vamos lá. Então, o b é o 4. Vai ficar menos 4 sobre o 2, que é o a. Dividindo, eu vou ter menos 2, tá vendo que é a mesma coisa? Então, tanto faz você pegar a sua função aqui, ó, depois do sinal de igualdade, igualar a zero e achar o zero da função, ou você usar essa fórmula aqui de menos b sobre a. Tanto faz qualquer um dos dois, ok? Então, primeiro passo nós já fizemos. Segundo passo, observe o sinal de A. Então, o sinal de A da minha função é maior que zero. A é maior que zero, certo? Então, ela vai ser uma função crescente. Tá vendo ali? 3. Esboce o gráfico. Então, a partir dessa análise, dessa observação que nós fizemos, eu já vou fazer o esboço do gráfico. Vou colocar aqui uma reta apenas do eixo x. Aqui no meio, eu vou colocar o valor do zero da função, que é menos 2. E agora, eu vou colocar essa reta aqui, ó, tá vendo? No caso, essa simboliza uma reta crescente. Para a reta decrescente, você vai utilizar da mesma forma, ó. Você vai colocar para o lado esquerdo, tá? Então, no caso, eu tenho uma reta crescente, você coloca para o lado direito. Para a reta decrescente, para o lado esquerdo. Já eu vou mostrar para vocês como é que fica ali feita no computador, tá? Então, voltando aqui,
Se meu A é positivo, então vai ficar igual a desse cara aqui de cima, ó. Vai ficar para a direita, tá? Imagine assim, ó. Para cima da reta do x, os valores de y no plano cartesiano seria então positivo. Para baixo da reta de x, os valores de y no plano cartesiano seria negativo. Pronto. Isso daqui é o esboço do nosso gráfico. Com isso, nós vamos colocar a resposta, ok? Vamos então para a resposta, certo? Que seria o passo 4. A resposta já é o estude o sinal da função. Estudar é dar a resposta do exercício, gente. Porque o pessoal vai lá e estuda, já estudei, já entendi. Beleza, mas cadê a resposta? Então, vamos colocar a resposta aqui, tá? Então, f de x vai ser igual a 0, se x for igual a menos 2, tá? Essa resposta é padrão para todos os exercícios, ok? Então, por quê? Olha só, eu não igualei a zero aqui, a nossa função. Quando eu igualei a zero, quanto deu o valor de x? Menos 2. Então, ele é um valor único, se a função for igual a zero, tá? Agora, se a minha função for positiva, ou seja, maior que zero, então vamos colocar lá. Se f de x for maior que zero, tá? Eu tenho a resposta, então, f de x é maior que zero, se o x for maior que menos 2. Por quê? Pessoal, neste caso aqui, ó, você pode observar que para a direita do menos 2, x vai assumir vários valores positivos. E para a esquerda de menos 2, x vai assumir vários valores negativos. Então, para a última parte da resposta, você tem f de x vai ser menor que zero, ou seja, vai ser um valor negativo, se o seu x for menor que menos 2, tá? Então, recapitulando aqui, o que a gente fez? Primeiro, descobrimos zero da função, igualando f de x igual a zero, tá? Você sabe que pode fazer com a formulinha também de menos b sobre a. Observamos o sinal de a para que, com isso, a gente fez o quê? O esboço do gráfico da função. Esse aqui é o esboço, tá? Observando o esboço, eu faço o estudo da função. Então, o estudo é falar qual é o valor de x se f de x é igual a zero, falar qual vai ser o valor que x vai assumir se ele for positivo na função, qual vai ser os valores que x vai assumir se a sua função também for negativa, tá? Então, isso aí é o estudo do sinal da função afim. Aqui na última parte, apareceu para você como que ficaria uma função decrescente, tá? Então, anote no seu caderno quando a função é crescente, quando é decrescente. Inequações do primeiro grau. Toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax mais b, então esse polinômio é da onde, gente? Da função afim, com a diferente de zero, e o segundo membro é zero, então é chamado de inequação do primeiro grau na incógnita x. Nossa, bugou, né? Pera aí que eu vou já explicar para você. Vamos lá. Exemplos. Então, aqui, ó, o que é uma inequação, professora? A equação que você já viu até agora é aquela onde eu tenho dois membros. O que é um membro? Então, eu tenho um sinal de igual e tudo que está do lado esquerdo, eu falo que é membro. Então, dei 2x mais 2. Primeiro membro da equação, 3x menos 5. Segundo membro da equação, cada membro tem seus termos. Então, deste lado tem dois termos e daqui também tem dois termos. Por que é uma equação? Porque tem um sinal de igualdade, tá? Então, a inequação, a gente trabalha com sinais de desigualdade. Este daqui, ou este daqui, ou até mesmo menor igual ou maior igual, tá? Então, vamos lá.
O que que é inequação? Olhando aqui, inequação são todos esses exemplos aqui que eu coloquei para vocês. 4x menos 3 maior ou igual a zero. Por que que é inequação? Por causa do sinal de desigualdade. Menos raiz de 7x mais 1 menor ou igual a zero. Por que que é inequação? Por conta do sinal de desigualdade. 8x maior que zero. Por que que é inequação? Por conta da desigualdade. Mesma coisa aqui, ó, desigualdade, então, no meio não é equação, é inequação, ok? Princípios de equivalência das desigualdades. Pessoal, seguinte, se você nunca viu estes princípios, tá? Não tem problema, mas é importante você anotar essa parte aí no seu caderno. Na apostila não tem. Então você vai usar bastante inequação daqui para frente, no primeiro, no segundo, no terceiro, e em algumas contas e cálculos você usa demais isso daí, tá? No vestibular, ENEM, tem bastante. Então vamos lá. Princípio aditivo, o que seria isso? Quando eu tenho uma adição na inequação, vamos lá, vamos ver passo a passo. Menos 4 é maior que menos 7. Então, imagina que essa setinha aqui, ó, seria a sua próxima linha. Aí você estaria resolvendo, tá? Se eu somar 12 dos dois lados da minha inequação, aí eu vou resolver, né? Ó, vamos lá. Menos 4 com 12 vai ficar 8. Menos 7 com 12 vai ficar 5. O que que aconteceu com o sinal de desigualdade desde o começo? Ele se manteve, ele ficou viradinho para o mesmo lado, ó. Maior, maior e maior, ó. Sinal mantido. Então, no princípio aditivo, o sinal se mantém. Olha outro exemplo. Se eu, então, professora, somar na minha inequação um número negativo, então eu vou fazer aqui, ó, a linha aqui para baixo, tá? Vou fazer aqui do lado. Menos 2 mais negativo 6 é menor que 3 mais negativo 6. Então, ele vai manter esse sinal também, né? Então, menos 2 com menos 6, eu vou ter menos 8. 3 positivo com negativo 6, eu vou ter, então, menos 3. Então, o que que acontece? Se eu somo na minha inequação, tá? Tanto um número positivo, que foi o 12, quanto um número negativo, que foi o 6, o sinal será mantido, ok? Quando é, professor, então, que esse sinal ele vai inverter? Vai ter situação. Vamos lá. Princípios de equivalência das desigualdades. Agora vamos ver princípio multiplicativo. Então, se eu multiplicar um número positivo, o meu sinal também será mantido. Veja. Então, eu multipliquei por 2, certo? Dos dois lados da equação. E o que que aconteceu com o sinal? Ele se manteve. Aqui não está aparecendo, mas eu vou colocar o valor. É 1/3, tá? Vezes 1/3 e vezes 1/3. Então, ó, 21 vezes 1 é 21. Dividido por 3, 7. 15 vezes 1 é 15. Dividido por 3, igual a 5. Então, o que que aconteceu? O sinal, ele ficou mantido, ok? Do mesmo jeito. Na multiplicação, tanto do primeiro e do segundo exemplo, os meus números multiplicados, mesmo o inteiro ou fracionário, ele ficou, era um número positivo. E o meu sinal, ele não se alterou, tá? Nesse próximo exemplo, vamos observar que ele é um princípio multiplicativo também, só que aqui eu estou multiplicando por menos 3, veja, menos 3. Então, 14 vezes menos 3 dá menos 42. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mas observe o sinal. Lá no começo da inequação, ele era positivo, maior que 1, 14 maior que 1. No final, após a multiplicação, tá vendo aqui, ó, que ele já foi viradinho? Então, quando eu multiplico na minha equação um número negativo, o sinal se inverte, tá? Se ele estava para a direita, ele vira para a esquerda, ou vice-versa, tá lá, sinal invertido. Então, a mesma coisa aqui, ó.
Aqui no segundo exemplo, eu tenho uma multiplicação por um número fracionário, só que não importa se ele é fração, se ele é inteiro. O que importa aqui é o sinal. Então, na multiplicação, tá? O sinal, ele inverte quando o meu número, ele é negativo. Então, eu fiz vários exemplos aqui sobre inequação, somei números positivos, somei números negativos, multipliquei por números positivos, o sinal se manteve. Qual é o único caso que o sinal é invertido? Quando você multiplica por números negativos, ok? Inequação produto. Essa parte da inequação produto, pessoal, é quando eu tenho um produto, uma multiplicação na minha inequação. E eu tenho que usar com isso aquele estudo do sinal que eu já fiz no exemplo no começo dessa aula. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho duas funções, uma caracterizada por f de x e a outra por g de x. Então, eu tenho uma função multiplicando a outra e tenho um sinal de desigualdade. Por isso, eu falo que é uma multiplicação de uma inequação, tá? De duas entre duas. Então, ele pode aparecer de todas as formas, com sinalzinho de maior, com sinalzinho de maior igual, com sinalzinho de menor ou com sinal de menor igual. O que me caracteriza ser uma inequação produto? O sinal de desigualdade, como eu falei no começo, pode aparecer desses 4 jeitos, e também o sinal de multiplicação. Então, a primeira coisa que você tem que identificar no seu exercício é se trata de uma multiplicação ou de uma divisão de inequações, ok? Exemplo. Então, assim, no seu exercício, você vai encontrar situações desse jeito. Não é um monstro de 7 cabeças. Calma, pessoal. Então, aqui eu tenho uma função multiplicando outra função e isso é uma inequação. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma função e outra função. O que separa uma função da outra? Os parênteses. Elas estão se multiplicando e tem o sinal de desigualdade. Então, uma multiplicação, tá, de produtos, aqui um produto, numa inequação. Mesma coisa desse caso, um produto, tá, e é uma inequação. Produto de duas funções, no caso aqui essas são 3, pode acontecer, uma inequação por conta do sinal de desigualdade. Então, primeiro passo é você olhar e identificar quando se trata de uma inequação produto, ok? Separa-se então pelos parênteses e tem o sinal de desigualdade. Resolução de inequação produto. Então, vamos para o nosso exemplo. Vamos resolver então a seguinte equação. X mais 1 vezes 3x menos 2 menor que 0 em reais, tá? Reais não é real de dinheiro, não, gente, é dos conjunto dos números reais. Então, aqui eu tenho, no primeiro parênteses, caso, eu ia falar, tudo bem, caso, parênteses, eu tenho uma função e eu sempre dou nome às minhas funções. Primeira função, f de x, segunda função, g de x. Se você tiver uma terceira, h de x, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer todos aqueles 4 passos que eu mostrei no estudo do sinal da função, tá? Então, eu vou fazer aqui primeiro, tá? Como que chegou aqui nesta parte? Você vai chamar de f de x, ali o x mais 1, acha a raiz, lembra dos passos? Qual é o primeiro passo? Achei a raiz, como que é a raiz? Menos b sobre a. O b é o 1, então menos 1. E o a, não tem nada na frente do x, 1. Então, a raiz é menos 1. Tá aqui, ó. Olha a raiz aqui, olha ela aqui bonitinho. Segundo passo, vou analisar o sinal de a. O a aqui é positivo, não é 1 positivo? Então, a minha função é crescente. Logo, a minha reta é para a direita. Terceiro passo lá, vou fazer o esboço do gráfico, que já seria essa parte aqui, ó. Então, eu vou colocar a reta do x, no meio eu vou colocar o zero da função que eu achei,
Para cima, aqui, ó, positivo, para baixo da reta do x, negativo, ok? Para o g, você vai fazer a mesma situação. Então, você vai nomear a segunda função, g de x é igual a 3x menos 3. Acho a raiz, né? X vai ser igual a menos b sobre a. O b é negativo, então tem dois sinais, tá? O da fórmula e o de a. Então, aqui menos com menos, mais 2 sobre 3. Então, a minha função também é crescente, a maior que zero. Faço o esboço, coloco aqui a raiz, a reta da função, para a direita aqui, tá vendo? Os valores que ficam acima de x, positivo, abaixo de x, negativo. Então, pensa o seguinte, ó, tem pessoas que confundem essa parte e não colocam o sinal de mais ou de menos no lugar correto, colocam de mais para cá, ou de menos para lá. Então, isso está errado, tá? Pensa que você tem que formar uma borboletinha ou uma gravata borboleta. Eu sempre falo isso para os meus alunos em sala de aula, né? Cadê a borboletinha? Você conseguiu fazer? Aonde que é o sinal da borboletinha? Aqui é mais, e essa parte para baixo vai ser menos, tá? Então, é uma dica aí, ok? Aqui eu já vou mostrar o passo a passo do quadro de sinais. Esse quadro de sinais, eu vou fazer aqui com você primeiro o esboço dele e depois vou mostrar como que ele fica ali, tá? Que é esse bonitinho aqui que eu já vou mostrar como que a gente chega lá. Então, você vai fazer uma reta. Vou recapitular com você, gente. Achei a raiz da função, fiz o esboço, até aqui tudo bem, da função f, da função g, e agora eu vou para outra parte. Essa parte aqui já é da inequação, tá? Então, essa primeira reta do x, você vai colocar os dois valores das raízes, menos 1 e 2/3. Quem vem primeiro, quem vem depois? Os negativos fica para a esquerda, tá? Então, aqui está o menos 1 e aqui está o 2/3 positivo. Não é necessário transformar em decimal. Só se tiver 3 valores, tá? Para saber quem vem primeiro ou quem vem depois. A segunda reta, você vai colocar aqui também uma reta de x. Aqui no meio, você vai colocar os sinais de f de x. Calma que eu já vou chegar lá. Vai colocar outra reta. Aqui no meio, você vai colocar os sinais de g de x. E por último, tá? Você vai escrever o produto f de x vezes g de x, que é o que a gente está tentando descobrir aqui, tá? Tudo isso, os sinais. Então, antes de colocar os sinais, o que você vai fazer? Vai dividir todas essas 3 linhas aqui com pontilhado, bem bonitinho, faça com régua. Aqui embaixo, você vai colocar 1, mas presta atenção, ó. Esse sinal aqui está dizendo que é menor. Então, se ele é menor, é bolinha aberta. Se fosse menor igual, bolinha fechada, tá? Então, você vai colocar a bolinha aberta e vai colocar o menos 1. Mesma coisa com 2/3. Vai colocar na bolinha aberta e vai colocar o 2/3, ok? Então, vamos lá. Os sinais. F de x, qual é a função que eu chamei de f de x no começo? Essa daqui, certo? Aí você vai olhar aqui no seu esboço do sinal de f. Então, aqui está a minha raiz. Para a direita do menos 1, é tudo positivo. Para a esquerda do menos 1, é tudo negativo, tá? Então, cadê o menos 1? Está aqui. Então, para a direita é positivo, positivo, e para a esquerda, negativo. Então, esse pontilhado é para você colocar esses sinais que vai definir a sua resposta. No segundo espaço aqui, que é o sinal de g de x é quanto? 2/3, tá aqui, ó, certo? Então, a partir daqui, você vai colocar os sinais.
Para a direita de 2/3 é positivo, então para a direita de 2/3, positivo. Para a esquerda de 2/3 é negativo, então esse espaço vai receber um sinal negativo. Na terceira linha, você vai fazer a multiplicação dos sinais. Então, olha só que fácil. Menos com menos, sinais iguais, positivo. Mais com menos, sinais diferentes, negativo. Mais com mais, sinais iguais, positivo, ok? Agora, eu tenho que observar o sinal aqui da minha equação. O que ele está querendo? Que seja menor que zero. Menor que zero é o quê? Negativo, certo? E aonde que a minha resposta deu negativo aqui nos espaços? Somente aqui no meio, tá vendo? Aí você vai pôr a cobrinha ali aonde ficou negativo. Então, x vai assumir todos esses valores. Não vai assumir um negativo, nem 2/3, porque a bolinha é aberta. Então, o valor vai ser 0, tá? Depois o 1 e assim por diante, tá? Não entra quem tá com a bolinha aberta. Como que seria a minha resposta, então? Vamos lá, ó. Aqui, pessoal, tá para você observar, tá o quadro de sinais de uma forma mais bonitinha, para você pausar o seu vídeo aí, copiar, ver aí como é que faz, fica uma forma mais legível, ok? Então, ali é só para explicar o esboço e ali fica a resposta. Como que seria a resposta aqui, ó? Vamos ver se eu coloquei a resposta. A resposta está aqui, ó. Então, o conjunto da solução da inequação é. Então, essa é a resposta, ó. A resposta do seu exercício não pode faltar. Nunca que a sua resposta acaba no quadro de sinais. A resposta acaba aqui, ó. Solução. Então, sempre você vai escrever x pertence aos reais. Esse risquinho é de tal que, tá? Mesma coisa. X, ele não tá entre menos 1 e 2/3, então tá aqui, ó, x, ele vai ser maior que menos 1, lembra que eu falei? 0 para cima, ou menor que 2/3. Tá aqui, maior que menos 1 ou menor que 2/3. Então, essa resposta você vai observar aonde você colocou a cobrinha aqui na reta pintada, ok? Próxima explicação, inequação quociente. Então, inequação quociente vem de divisão, tá? Então, é quando eu tenho uma divisão na minha inequação. Então, tá vendo aqui, ó. Então, f de x vai ser dividido por g de x. E quando que vai ser uma inequação? Por conta dos sinais de desigualdade. Todos esses 4 casos, como eu já mostrei anteriormente para vocês, tá? Então, como que pode aparecer aí no seu exercício? Pode aparecer dessa maneira, tá? Pode aparecer uma função em cima da outra, sinalzinho de maior, sinalzinho de menor, com raiz, sem raiz, com decimal, sem decimal, e assim por diante. Vamos lá para o exemplo. Então, a gente vai começar resolvendo a inequação quociente deste caso aqui, e eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou chamar de f de x a minha equação de cima, que é x mais 7, e vou chamar de g de x a minha equação de baixo, a minha funçãozinha de baixo, tá? 2 menos x. Tá vendo ali? A mesma coisa. Agora, você tem que lembrar o seguinte, gente, ó. Esse cara aqui, ele tá no denominador. Quando ele tá no denominador, a gente não pode esquecer que x não pode ser zero. Então, você tem que lembrar da restrição dessa inequação, porque a gente já aprendeu sobre o domínio da função, né? Então, qual o valor que x não pode assumir aqui para não dar zero? Tá claro, ó, se tiver 2 menos 2 vai dar zero, mas como que eu acho isso? Ó, você pega lá a sua função de baixo, igualo a zero e resolve, ó. Multiplicou por menos 1, x, no caso aqui, né, de diferente, tem que ser diferente de 2 positivo, tá? Então, não pode ser 2 positivo. Então, o 2 não pode entrar nessa minha resposta. Lembra-se disso
para você colocar no quadro de sinais depois. Então, a restrição é importante que você faça ela desde o início. Nunca esqueça a restrição. Então, você começa uma equação quociente, que é da divisão, já determinando a restrição, nomeia quem vai ser f de x, quem vai ser g de x e resolve. O que você vai resolver primeiro? Vai achar as raízes, né? Então, ali vai ficar menos 7 sobre 1. De onde que eu tirei isso? Menos b sobre a, tá? Formulinha aqui, ó, vou anotar para você, menos b dividido por a. Vai dar menos 7. Na segunda, mesma coisa. Quem é o b? B é o 2. Então, é menos 2 sobre menos 1, que vai dar 2 positivo. Então, as raízes estão aqui, tá? O sinal de A dessa é positivo, de f de x, então vai ser maior que zero, uma função crescente, e x aqui é negativo, então aqui vai ser decrescente. Como que vai ficar, então, o nosso estudo do sinal? O estudo do sinal, por cima aqui, vamos lá. O estudo do sinal vai ficar assim, ó, beleza? Então, você vai colocar a reta do x, a raiz, quando A é maior que zero, você vai ter, então, uma reta crescente, para cima do x positivo, para baixo negativo. A menor que zero, lembrando aqui, tá? Porque x é negativo, então, reta para a esquerda. Esse sinal positivo desse lado, sinal negativo deste lado, ok? Quadro de sinais. O quadro de sinais você vai fazer igual ao exemplo anterior. Você vai fazer uma reta, tudo essas retas aqui, ó, é de reta de x, tá? Vai colocar primeiro o número negativo, que é o menos 7, depois o número positivo, que é o 2, você tem que seguir a ordem da reta numérica, tá? A ordem crescente. Aqui no primeiro espaço, o sinal de f. Então, vamos olhar o sinal de f. À direita de f é positivo. Quem é f? f é menos 7. Então, tá aqui, ó. Para a direita de menos 7, positivo. Para a esquerda, negativo. Já aqui, ó, para direita de 2 é negativo. Então, cadê o 2? O 2 está aqui. O espaço dos sinais de G está bem aqui, ó. Então, para a direita de 2 é negativo. Para a esquerda, positivo. Gente, presta atenção. A dúvida toda vez dos alunos é da onde que eu tiro esses sinais aqui do quadro de sinais? Eu tiro observando o esboço que eu fiz com o estudo do sinal da função, ok? Então, dali que eu tiro, preste atenção. Voltando lá, então. Então, aqui foi os sinais de F, sinais de G, olhando aqui, ó, direita negativa, esquerda positiva. Tá aqui, ó, direita negativa para esquerda de 2 positivo. E aqui, ó, é o resultado dividido a função f por g. A regrinha de sinais, tanto na multiplicação quanto na divisão, é a mesma. Sinais positivos, sinais iguais, positivos, sinais diferentes, negativo. Então, tá aqui, ó, menos com mais, menos. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Para pintar a cobrinha, você olha, então, aqui no sinal da inequação. E observe que, por que o 7 está aberto? Por que o 2 está aberto? Lembra-se da restrição? A restrição é a seguinte, está falando que o 2 tem que ser, que o x tem que ser diferente de 2, tá? Lembre-se disso. Então, você vai também pintar quem aqui? Os sinais negativos. Por que você vai pintar os sinais negativos? Porque a minha equação está falando que tem que ser menor que zero, ok? Então, vamos lá. Voltando. Pintei aqui, negativo, negativo. Como que ficaria a minha resposta, então? Limpando aquela bagunça, eu tenho aqui, ó. Isso é padrão. Solução vai ser igual a x que pertence aos reais tal que x tem que ser menor que menos 7, certo? Ou x tem que ser maior que 2, tá? Tá vendo aqui, ó? Então, os valores que x vai assumir é depois de 2, 3, 4, 5. Depois de menos 7 aqui, ó, decrescente.
menos 8, menos 9, todos esses valores aqui podem ser assumidos, tá? Esse resultado aqui, ó, faltou um menos. Tudo bem? E na equação quociente, agora esse exemplo, pessoal, você vai prestar atenção que eu não tenho um zero aqui, tá? Esse exemplo, ele é um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer uma operação antes de resolver todo aquele passo a passo que eu expliquei no exemplo 1, ok? Então, vamos lá. O quadro de sinais só pode ser usado quando a inequação quociente tem o segundo membro igual a zero. Então, tome cuidado. Ali eu tenho menos 1, não tenho zero. Você vai colocar, então, o zero e vai arrumar essa sua inequação, tá? Então, como que vai ficar? Veja, esse menos 1, ele vai passar para o outro lado, positivo. E da onde que surgiu essa resposta aqui? Olha, vou fazer com vocês, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Uma soma de frações. Quando eu tenho uma soma de frações, o que que você vai fazer? Mínimo múltiplo comum. Nossa, professora, mas mínimo múltiplo comum com letra e 1? Olha, é o seguinte, o meu outro denominador sempre vai ser 1 nesse caso. Então, se eu fosse calcular o MMC, por exemplo, entre 45 e 1, qual que seria o MMC disso daqui? Para quem sabe, seria igual a 45. Se eu fosse calcular entre 3 e 1, seria igual a 3. 1.250 e 1 seria igual a 1.250. Se eu fosse calcular o MMC entre Z mais 2 e 1, qual que seria o MMC? Z mais 2, ok? Então, o mínimo múltiplo comum entre um número, tá? E o outro que seria o 1, o resultado é o outro cara que não é o 1, ó, logicamente, beleza? Então, a gente vai fazer o quê? Aqui, ó, eu vou determinar um denominador comum, que é o resultado do MMC entre x mais 1 e 1. Quanto que é o MMC entre x mais 1 e 1? X mais 1. Eu sei que essa parte todo mundo odeia e detesta, mas é necessário, tá? A regra é divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima em todas as frações. É, exatamente. Então, vamos lá. Eu vou pegar x mais 1 e dividir por x mais 1. Quanto que é? X mais 1 dividido por x mais 1 é igual a 1, porque um número dividido por outro sempre é igual a 1. Então, se eu não sei quanto é x, mas eu vou dividir por ele mesmo, eu sei que o resultado vai ser 1, ok? Então, voltando. X mais 1 dividido por x mais 1, o resultado é 1. E 1 vezes 2, vou colocar aqui, ó, 1 vezes, tá? 2 menos 5x, vou deixar aqui para terminar depois. Mais x mais 1, agora com outra fração aqui, a outra fração é 1 sobre 1, tá? X mais 1 dividido por 1, o resultado é o quê? X mais 1. O resultado vai ser x mais 1. Então, vai ser x mais 1 vezes o de cima. Quanto é o de cima? Vezes 1. Tudo isso menor ou igual a zero. Então, continuando ali, ó, quanto que é 1 vezes essa turma toda? Vai ser 2 menos 5x. Quanto vai ser 1 vezes essa turma toda? Vai ser x mais 1, mais x mais 1. Tudo isso sobre x mais 1, menor ou igual a zero. Vou juntar os termos semelhantes, veja. Menos 5 com o x vai dar menos 4x. 2 mais 1, quanto é que é? Mais 3. Tudo isso sobre x mais 1, menor ou igual a zero. Tá aqui, ó. Agora eu arrumei minha inequação e posso partir para aquele todo estudo lá dos sinais, tá? Pessoal, eu sei que é uma fase e é uma parte difícil, tá? Mas quando se trata de MMC, todo mundo tem terror,
pause o vídeo, volta o vídeo, assista de novo, porque dá para fazer e é bem simples quando você entende, tá? Então procure entender, faça a sua parte, ok? Vamos lá. Então vamos continuar resolvendo aqui, né? Já achamos ali, arrumamos, lembra lá no começo ela estava desse jeito, arrumei, ela ficou desse jeito. Vou chamar, fazer a mesma coisa. A de cima vai ser f de x, a de baixo vai ser o g de x. Tá aqui, ó. F de x é menos 4x mais 3. G de x vai ser igual a x mais 1. Quem são as raízes, então? As raízes da primeira, de f, vai ser 3/4. Como eu achei essa raiz, então eu vou pegar f de x, que é igual a menos 4x mais 3, usar a formulinha. Menos b, menos 3 sobre a, menos 4. Sinais iguais na divisão positiva. Tá aqui, ó. Aí eu vou fazer o esboço do gráfico, faço uma retinha, olho o sinal de A, tá? Logo, A é menor que zero, A é decrescente. Se A é decrescente, minha reta é para a esquerda, tá vendo? Ó? Então, na borboletinha aqui, para cima do x, positivo, para baixo do x, negativo, certo? O sinal de g, a mesma coisa, você vai pegar a função de g de x, que é x mais 1, certo? Tá vendo aqui, ó, x mais 1, e vai achar a raiz, o zero da função, menos b sobre a, ou seja, menos 1, tá aqui. O sinal de A é positivo, porque o A aqui é 1 positivo. Então, uma reta crescente fica para a direita, para cima de x positivo, para baixo de x negativo. Quadro de sinais, vamos lá. Então, você faz uma reta. Na primeira reta, você vai colocar as duas raízes. Primeiro, o valor negativo, positivo. Aí, você vai fazer uma reta para deixar o espaço para o sinal de F. Outra reta para deixar o espaço para o sinal de G. Outra reta para deixar o espaço do resultado da multiplicação dos sinais, tá? Então, você vai dividir com pontilhado as raízes e olhar aqui no estudo da função, do sinal da função afim, para colocar os sinais de f e de g, ok? Então, quem que é f? F é 3/4. 3/4 está aqui. Para a direita de 3/4 é menos sinal negativo, para a direita. E para a esquerda, tá aqui, ó. O sinal é positivo. Esse daqui tá errado. Aqui é positivo, tá? Para a esquerda, o sinal é positivo. Continuando. F, né? Sinal de G. Sinal de G aqui, ó, para a direita é positivo. Sinal de G para a direita, positivo, positivo, positivo. Para a esquerda, negativo. Multiplicação, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. A bolinha é aberta e a bolinha é fechada. Por que a bolinha é aberta aqui no menos 1? Lembra que eu falei que você não pode esquecer da restrição quando eu tenho x no denominador, no domínio da função dos reais, eu não posso ter um zero ali embaixo. Logo, se eu for fazer a minha restrição aqui, ó, x tem que ser diferente de menos 1, certo? Então, eu não posso assumir o menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui e somar com 1, vai dar zero. Então, por isso que essa bolinha é aberta. Eu acho que naquele outro exemplo lá, o 7 era pintadinho, a bolinha fechada, tá? E aqui, ó, o 3/4 é pintado porque ele não tem restrição alguma, ok? Então, você vai pintar sinal menor igual. Então, você vai pintar aqui e vai pintar aqui no negativo, ok? Negativo porque sinal de menor. Pessoal, deixa eu voltar lá na outra parte do 7, que não ficou muito bem claro.
Eu não tenho um sinal aqui de igual, tá? Se tivesse, seria fechado. Se eu não tenho, é aberto. Por isso que é aberto aqui e aqui. E também o 2 é aberto porque tem que ser diferente de 2, tá? Lembre-se disso. Se eu tivesse um sinal aqui de igual, o 7 seria pintado, mas eu não tenho, então ele não é pintado, ok? Então preste atenção aí que eu esqueci de falar isso lá naquele exemplo. Voltando então, vamos lá. Se tem um sinal de igual, eu pinto as duas. Só que nesse caso, por que que eu não pintei o menos 1? Eu não pintei o menos 1 por conta da restrição. O meu x tem que ser diferente de menos 1, por isso a bolinha para ele é aberta, tá? E por que que eu pintei os negativos? Porque ele está falando que é menor ou igual. Então, negativo, negativo. Como que ficaria a resposta disso? Olha lá. X tem que ser o que, então, de menos 1? Menor que menos 1, ou x tem que ser maior e igual a 3/4. Por que que é maior ou igual? Porque a bolinha é fechada, tá aqui também, ó, tá? Por que que é menor? Porque a bolinha é aberta, tá aqui, porque tem a restrição do x, que tem que ser diferente de 1, certo? Inequação do domínio de uma função por meio de inequações. Calma que tá acabando, não morra de tédio. Vamos lá. Vai ter momentos que você vai ver uma inequação com uma raiz, certo? Então, olhe, o radicando de índice par não pode ser nulo. Nós já vimos também isso lá no estudo do domínio da função, ok? Então, toda vez que você tiver um domínio da função para estudar nessa situação de raiz, você vai transformar para uma inequação, ó, falando que tem que ser maior ou igual a 0, tá? Tá aqui, ó, x tem que pertencer aos reais, só que x vai ser maior ou igual a 5/6, porque o menos 5/6 passou para o outro lado aqui, resultando. Isso daqui a gente viu lá anteriormente, no estudo do domínio da função. Então, como que fica isso na nossa inequação? Então, veja, aqui no exemplo, eu tenho o domínio da função y, para eu estar estudando isso daqui, certo? Só que dentro de uma raiz. Então, como que eu faço a resolução? Primeiro, eu tenho que chamar, tá? 2x menos 2, toda aquela raiz ali, ó, eu tenho que falar que tem que ser maior ou igual a 0. Quando eu faço isso, eu encontro uma inequação, ok? Então, vou mostrar aqui. Fazendo isso, você vai fazer o mesmo procedimento do estudo lá do sinal, depois a inequação quociente, que é a da divisão. Qual é o passo a passo, professora? Vamos lá. Você vai chamar uma de f de x e a outra de g de x, não esquecendo que isso tem que ser maior ou igual a 0, certo? Então, vai achar de f de x a sua raiz, ou zero da função. Então, x vai ser igual a menos 2 sobre o a, 2. Menos com menos mais, dividido por 2, 1. Tá aqui, ó, a raiz, certo? G de x, mesma coisa, g de x é o de baixo, que é x menos 7, certo? A raiz disso vai ser menos 7 sobre 1, ou seja, 7 sobre 1, que é igual a 7, tá aqui. A reta é para a direita porque a função é crescente nos dois casos, porque a é maior que 0 nos dois casos, ó, 2 positivo e 1 positivo. Sinal, você coloca para a direita aqui, para cima de x positivo, para baixo negativo nos dois casos. No quadro de sinais, o que que você vai fazer? Vamos apagar ali. Você vai colocar a mesma situação, sempre você coloca 1, 2, 3, 4 retas. Aqui, o espaço do sinal de F, de G, a divisão de F de G.
coloca 1 e 7, quem vem primeiro 1, depois o 7, tá aqui, certo? Não esquecendo que isso tem que ser maior ou igual a 0, como eu falei lá no começo. Os sinais. Para a direita de 1 é positivo, para a esquerda é negativo. Então, positivo, positivo e negativo. Para a direita de 7, tá aqui, positivo. Para a esquerda, negativo e negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Para você colocar aquela bolinha lá, se é aberta ou se é fechada, não esqueça da restrição. X menos 7 não pode ter qual valor aqui na restrição do denominador? Você vai pegar x menos 7, tem que falar que tem que ser diferente de 0. Então, x tem que ser diferente de 7. Logo, você vai colocar uma bolinha aberta, tá aqui. Bolinha fechada para o 1. E é fechada também porque é do sinal de maior e igual. Se fosse só maior, professora, bolinha aberta para o 1, ok? Então, menos com menos, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Como é um sinal maior que 0, são os positivos, por isso a cobrinha está pintada apenas aqui no positivo. Resposta: x ele vai ser menor que 1, x ele vai ser menor ou igual e maior que 1. Tá aqui, ó. Então, o domínio da função, lá no outro caso era a solução, esse aqui é o estudo do domínio. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 1, tá aqui, ou x tem que ser maior que 7, ok? Pessoal, não é difícil, só que são muitas regras. Para você decorar todas essas regras, você tem que fazer vários exercícios, ou pelo menos os indicados que eu vou mandar aí da sua apostila. Tá ok? Pessoal, por hoje é só. Anote as suas dúvidas e na sequência aí você vai ter também a correção dos seus exercícios. Tchau, tchau!